como é que a gente aprende a enxergar de verdade, sabe? Não só passar o olho por cima, mas ver o que está bem na nossa frente. Essa pergunta é o ponto de partida da nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar numa história clássica fascinante sobre como a ciência treina o olhar, sobre a arte da observação e, bom, sobre uma lição que é impossível de esquecer. A nossa fonte aqui é um relato em primeira pessoa de Samuel H. Scudder, um estudante de História Natural. Ele está contando a primeira experiência dele no laboratório do famoso professor Agassiz. E ele escreveu isso mais de 15 anos depois do fato, o que já mostra o impacto que teve nele. Total. Então, o que a gente vai tentar entender aqui é que método de ensino, um pouco maluco, mas poderoso, era esse, e o que ele revela sobre paciência, aprendizado e a diferença brutal entre só olhar e observar de verdade. Para começar, vamos montar o cenário. A gente está na segunda metade do século XIX. O jovem Scudder, um apaixonado por insetos, um entomologista, chega todo animado no laboratório do professor Agassiz, pronto para começar. Ele chega se sentindo especialista, né? Eu sou o cara dos insetos. Exato. E aí vem a primeira tarefa, que é um balde de água fria. Em vez de dar um besouro para ele, o Agassiz vai até um armário, pega um frasco enorme com uns bijos num álcool amarelado e tira de lá um peixe. Um peixe. Um peixe, um tal de aemulon. E a instrução é a mais simples e vaga possível. Pegue este peixe e olhe para ele. Daqui a pouco eu volto e pergunto o que você viu. E some. E aqui a gente já vê a genialidade do método. Ele não dá ao aluno o que ele quer, mas o que ele precisa. É uma quebra de expectativa totalmente calculada. Sim. O Scudder chega se sentindo um especialista. E Agassiz joga ele imediatamente em território desconhecido. Ele zera o jogo, sabe? Tira o aluno da zona de conforto para forçar o aprendizado a começar do absoluto zero, sem vícios, sem certezas. E essa ideia de começar do zero fica claríssima na reação dele, porque a decepção de Scudder é palpável. O texto diz que olhar para um peixe não era algo que agradasse a um entomologista ardente. Imagino que não. E para completar, tem o detalhe do cheiro do álcool. Ele descreve como um odor muito antigo e de peixe, que impregnava nele de um jeito que os amigos em casa reclamavam, porque nem perfume, nem eau de cologne conseguia disfarçar. Esse desconforto todo faz parte da experiência, né? Ele não tá numa sala de aula limpinha, ele tá mergulhado na realidade da ciência daquela época. Verdade. E tem uma frase do Agassiz que o Scudder anota logo no começo que é fundamental. Nenhum homem está apto a ser um naturalista se não souber cuidar de espécimes. Ou seja, desde o primeiro segundo, ele já estabelece uma régua de rigor. E aí começa a provação de verdade. Scudder conta que, em 10 minutos, ele achava que já tinha visto absolutamente tudo que tinha para ver naquele peixe. 10 minutos. Ele vai atrás do professor, que não está em lugar nenhum. Quando ele volta para a mesa, o peixe está todo seco. Ele entra em pânico, joga mais álcool em cima do bicho para, como ele mesmo diz, ressuscitá-lo. Nossa. O que vem a seguir são horas de puro tédio e frustração. Ele escreve: meia hora se passa, uma hora, outra hora o peixe começou a parecer repugnante. E que vira o peixe para cima, para baixo, olha a cara do bicho que ele descreve como fantasmagórica, ele está desesperado. Chega a enfiar o dedo na garganta do peixe para sentir os dentes e depois tenta contar as escamas, mas desiste no meio, achando que era bobagem. É um retrato muito cru desse desespero, né? De não saber o que fazer. Total. Mas esse nível de frustração é realmente necessário? Não tem um risco aí do aluno simplesmente desistir? É um risco enorme e aí que entra a maestria do professor. Agassiz não o abandonou por semanas. Ele deixou por horas. Ele criou o que a gente pode chamar de um vácuo de orientação, mas não um vácuo de suporte. Entendi. Ele sabia que voltaria. Essa frustração é o motor do método. Porque quando a gente esgota o óbvio, a nossa mente é forçada a procurar o que não é óbvio. Certo. E a proibição de usar qualquer instrumento é a chave de tudo. O Scudder escreve:
Eu não podia usar uma lupa. Instrumentos de todos os tipos eram proibidos. Ele só tinha as ferramentas mais básicas e poderosas: 2 mãos, 2 olhos e o peixe. Agassiz estava, na verdade, ensinando ele a usar o instrumento mais importante de todos, a própria mente. E no meio de todo esse desespero, ele tem uma sacada que para mim é o ponto de virada de toda a história. Ele tem o que chama de uma feliz ideia. Ele decide desenhar o peixe. O desenho. E é aí que a mágica acontece. Só por tentar replicar a imagem no papel, ele começa, para a própria surpresa, a descobrir um monte de características novas. Detalhes que tinham passado completamente despercebidos. E é nesse exato momento que o professor Agassiz volta. Ele olha o desenho, dá um sorriso de aprovação e solta a frase que virou o centro dessa história. Isso mesmo. Um lápis é um dos melhores olhos. Nossa, essa ideia do lápis como um olho é de uma sabedoria imensa. O ato de desenhar não é só sobre arte, é uma ferramenta de cognição. Exato. Ele força o seu cérebro a fazer uma tradução da informação visual para a ação motora. Você não consegue desenhar o contorno de uma nadadeira sem antes entender de verdade a sua forma, a sua curvatura. Onde ela se conecta com o corpo. Exato. É o engajamento ativo que revela camadas de detalhe que uma olhada passiva jamais pegaria. É o mesmo princípio por trás de, sei lá, fazer um fluxograma para entender um processo. Você só entende de verdade quando tenta construir. Total. E aí vem o que seria a primeira prova? Agassiz pergunta o que ele viu. Scudder, orgulhoso, começa a listar tudo. Os arcos branquiais, os lábios, os olhos sem pálpebras, as nadadeiras. Ele achando que estava arrasando. Pois é, mas a reação do Agassiz é outro banho de água fria. Ele fala decepcionado. Você não olhou com muito cuidado. Você nem viu uma das características mais evidentes do animal. Olhe de novo, olhe de novo. E vai embora, deixando Scudder arrasado. E essa é a genialidade um pouco cruel do método, né? Ele não só dá uma tarefa, ele cria um drama psicológico. A crítica do Agassiz não foi um simples feedback, foi um gancho, uma provocação. Um gancho que funcionou. E como? Scudder fica mortificado, mas agora, com o orgulho ferido, ele está determinado. Ele passa a noite inteira no que ele descreve como um estado de distração, remoendo aquilo, tentando decifrar qual seria essa característica tão óbvia que ele não viu. A curiosidade foi plantada, ele não ia conseguir dormir. E aí, finalmente, vem o ahá. Na manhã seguinte, depois de uma noite em claro, ele encontra o professor e arrisca um palpite, meio sem jeito. O senhor quer dizer, talvez, que o peixe tem lados simétricos com órgãos pareados? Uau! E a resposta do Agassiz é um claro, super entusiasmado, que, segundo o Scudder, fez a noite de insônia valer a pena. Essa revelação é o coração da lição. A gente percebe que nunca foi sobre aquele peixe específico. Era sobre um princípio fundamental da biologia, a simetria bilateral. Sim. Um padrão que se repete em quase todo o reino animal, inclusive em nós. Agassiz não estava ensinando ictiologia, o estudo dos peixes. Ele estava ensinando uma forma de pensar, a enxergar padrões universais na natureza. Ele estava ensinando o salto do detalhe para o conceito. E quando a gente acha que a tortura acabou, o Scudder, aliviado, pergunta: e agora, o que eu faço? A resposta do Agassiz é simplesmente: oh, olhe para o seu peixe. De novo. De novo. E isso continua. Por 3 longos dias, a única instrução era: olhe, olhe, olhe. O treinamento era implacável. Depois desses 3 dias com um único peixe, o processo finalmente muda de fase. No 4º dia, Agassiz coloca um segundo peixe, do mesmo grupo, ao lado do primeiro. A tarefa agora era comparar. Agora sim. Apontar semelhanças e diferenças. E logo vem outros peixes e mais outros, até que o Scudder diz que uma legião inteira de frascos cobria a mesa. E é aí que acontece uma virada na percepção dele. Ele escreve: o odor havia se tornado um perfume agradável. E aqui o método dá um salto quântico. Não se trata mais de ver um objeto, mas de entender uma categoria. A comparação é o que transforma dados soltos em conhecimento estruturado. Faz sentido. Sem ela, o Scudder saberia tudo sobre um peixe, mas nada sobre peixes em geral. É a mesma lógica que a gente usa para tudo,
Para entender mercados, você compara ações. Para diagnosticar doenças, você compara sintomas. A gente só entende algo de verdade em relação a outra coisa. Exato. E é nesse momento que Agassiz entrega a frase mais poderosa de toda a história, que amarra o propósito de todo aquele sofrimento. Ele dizia aos alunos: fatos são coisas estúpidas, até que sejam conectadas a alguma lei geral. Nossa, essa frase é muito forte, né? Ela resume tudo. O que ele está dizendo é que coletar dados meticulosamente, os fatos, tipo o número de escamas, a forma de um osso, é só o começo do trabalho e a parte menos importante. A base da pirâmide. Exato. É inútil por si só. O verdadeiro objetivo é a síntese, é a capacidade de enxergar o quadro maior, a tal lei geral. No caso, o princípio da simetria, ou os traços que definem toda a família Rey-Moulin. Isso conecta a experiência dele diretamente com o que qualquer pessoa curiosa busca. Não só informação, mas compreensão, o padrão que conecta os pontos. Então, no fim das contas, o que ficou de tudo isso? O Scudder reflete que, depois de passar 8 meses estudando peixes, ele quase hesitou em voltar para os insetos, que eram a paixão original dele. Que irônico. Muito. Ele diz que aquela experiência com o peixe foi a melhor lição de entomologia que já tive e um legado de valor inestimável. Ele aprendeu a ver. E ele termina com uma anedota sensacional. Anos depois, Scudder e outros ex-alunos estavam no museu brincando de desenhar no quadro negro. Eles desenhavam caricaturas, criaturas fantásticas. Estrelas do mar dançando, sapos lutando, peixes bizarros. O Agassiz entra na sala, dá uma olhada rápida nos desenhos e diz, sem hesitar, são todos Rey-Moulins. O Sr. Scudder os desenhou. Que sensacional. E o próprio Scudder confirma. Até hoje, se eu tento desenhar um peixe, só consigo desenhar Rey-Moulins. Essa anedota é muito mais do que só engraçadinha. É um testemunho do poder que um aprendizado focado e profundo tem. A lição foi tão intensa que o Rey-Moulin se tornou tipo o arquivo JPEG padrão para peixe na mente do Scudder. Virou arquétipo. Exato. O cérebro dele foi treinado de forma tão específica, naquele modelo, que ele virou a referência para tudo. Me lembra um professor de música que tive, que me fez tocar a mesma escala por um mês inteiro. No final, eu sonhava com aquela escala, mas ela se tornou a base invisível para tudo que aprendi depois. Entendi. O cérebro do Scudder foi, de certa forma, recalibrado pelo Rey-Moulin. O aprendizado fundamental não só adiciona informação, ele molda a percepção para sempre. Recapitulando essa jornada, então, a gente começou com um peixe fedido e repugnante numa mesa de laboratório e terminou com uma compreensão profunda sobre como observar, como comparar e, no fundo, sobre qual é o verdadeiro propósito da ciência. Exatamente. As grandes lições que ficam dessa história parecem ser, primeiro, o valor de ter paciência para atravessar a frustração inicial de qualquer aprendizado, né? Com certeza. Depois, o poder da observação ativa usando ferramentas como o desenho, a escrita, qualquer coisa que force o cérebro a se engajar e, principalmente, a importância de sempre tentar conectar os fatos que a gente coleta a princípios maiores, as tais leis gerais. Exato. E isso tudo nos deixa com uma provocação final, eu acho. A história do Scudder aconteceu no século XIX, com peixe, mas o método é completamente atemporal. Num mundo de resumos de 5 minutos, notificações pulando na tela, em um fluxo de informação que é largo e raso, a lição do Agassiz parece mais urgente do que nunca. Verdade. E aí fica a pergunta para a gente pensar. Qual é o peixe na nossa vida hoje? Pode ser um projeto no trabalho que a gente não consegue destravar, um livro difícil que foi abandonado na metade, um problema complexo pessoal. O que será que a gente descobriria se dedicasse a esse peixe não 10 minutos, mas 3 dias de observação focada, sem interrupção, usando só a nossa mente como a principal ferramenta? Quais segredos profundos ele estaria esperando para revelar?